Arianos, sejam bem-vindos! Vamos lá para o seu momento favorito da semana. A leitura intuitiva coletiva pode não ressoar com todo mundo, tá bom? Mas por aqui o que interessa é o seu sentimento durante a leitura do tarô. Vamos lá, Arianos, muito boa sorte. Vamos ver o que a espiritualidade tem para comunicar com vocês. Uau, direto, reto e claro. O Rei de Paus. 9 de espadas. O 6 de espadas. Uau, vamos lá, Ariano. No fundo do deck, o Hierofante. Ares, nós estamos falando aqui, primeiramente, o que a gente tem que falar aqui é da sua postura, a postura que você está adotando em relação à vida, que é uma postura muito pródiga, sabe? Não sei se é assim que fala, mas é uma postura favorável ao progresso, tá? Você tem objetivos, você está correndo atrás, você não está parado de jeito nenhum, você não aceita que outras pessoas façam com que você fiquem parados, por exemplo, vamos largar tudo isso aqui, vamos beber, vamos pro churrasco, vamos não sei o quê. Se isso te atrapalhar, você não tá fazendo, tá? Você tá num momento muito seleto porque você sabe onde você quer chegar. Ao mesmo momento, a gente tem um impasse aqui nesse momento, que são muitas preocupações de aonde isso tudo pode chegar. Se isso tudo vai chegar, entende? É como se você estivesse trilhando um caminho e você ainda não estivesse vendo aquela luz no fim do túnel, é como se você ainda não estivesse vendo os frutos desse progresso, os frutos desse trabalho que você está fazendo. E aí você fica preocupado, será que vai dar certo? Será que é isso aqui mesmo? Será que isso aqui vai conseguir fazer tudo que eu estou esperando? Será que? Tá? A gente está falando aqui de arianos ansiosos. Se você não tem um diálogo interno muito saudável, onde você se expõe para você mesmo, às vezes você está tendo ansiedade, insônia e você não está sabendo por quê, né? Mas internamente o que acontece? Olha, eu tô em dúvida, eu tô inseguro, eu não sei se isso vai dar certo. No fundo, eu tenho medo de que as coisas sejam diferentes do que eu tô esperando, né? E a gente chega aqui em um momento em que você precisa tomar algumas decisões, né? Você precisa ser racional e inteligente nas decisões que você toma. E aí o tarô fala o seguinte, você precisa muito ouvir a voz do seu coração. Você precisa muito ouvir tudo isso que tem dentro de você para depois você não tomar o caminho errado. Para você não tomar a decisão errada e na hora de chegar, você chegar no lugar errado, sabe? É um momento de você ser muito sincero com você mesmo e aprender muito a se ouvir. Aprender muito a tirar todos os véus, todas as carapaças, não seria fingimento a palavra, tá? Mas eu vou usar essa palavra. Todos os fingimentos que você tem com você mesmo também. Às vezes você ainda é aquela pessoa que tem vergonha de conversar consigo mesmo, sabe? Às vezes você é aquela pessoa que tem vergonha de dançar sozinho. Você entende? São alguns tipos de véu, filtros, que a gente coloca no nosso eu interior, que a gente se distancia muito de quem a gente é. Mas aqui você tem um objetivo muito grande, você está se esforçando, porém, você precisa ouvir o seu eu interior para você chegar num lugar que realmente vai te deixar feliz, num lugar que realmente vai te satisfazer. E a jornada não vai ser em vão, porque pelo que a gente vê aqui, esse é o seu maior medo, né? De não valer a pena e ser em vão. Vamos ver mais. O Diabo, a Rainha de Copas e a Torre. No fundo do deck, o 2 de espadas. Olha, Ariano, muito simbólico, tá? Porque aqui a gente tem muitas emoções envolvidas. Tudo isso que você tá fazendo não é de uma forma unilateral, super egoísta que vai favorecer só você. Esse caminho que você está trilhando, esse lugar que você quer chegar, é um caminho onde você também quer prover para as pessoas ao seu redor, né? Você quer ter esse poder de ser um apoio para todo mundo ao seu redor, para as pessoas que você realmente ama. Né? Quando a gente fala todo mundo, o ariano, ele não guarda todo mundo assim dentro do coração, né? Quando eu falo todo mundo, são as pessoas que realmente estão ali no seu ciclo menor ali, das pessoas que você realmente ama, tá, Ariano? Mas aqui a gente começa a entrar em um processo, Ares,
em que você tem que se render a você mesmo, sabe? Você precisa procurar momentos de maior reflexão, momentos de maior silêncio, retiros espirituais, você precisa acessar esse lado seu divino que existe dentro de você, para que você faça um progresso sólido e depois não queira voltar atrás e depois não se arrependa e não tenha os resultados que você quer, tá? O que o tarot fala aqui? Olha, é preciso que você inicie esse movimento interno de se entender, de procurar se conhecer melhor, para que a gente continue fazendo esse limpa que a gente está fazendo na sua vida, tá? Nós estamos arquitetando coisas ao seu redor para que certos tipos de pessoas, coisas, emoções, situações não façam mais parte da sua vida e que você possa prosperar livremente. Porém, a gente ainda tem aqui muita coisa dentro da sua cabeça, Ariano, que separam você daquele maior desejo de todos, que é o desejo da alma. Às vezes, quando a gente fala sobre esse desejo da alma, pode ser, Ariano, que nem você saiba qual é esse desejo aqui, tá? Mas é sobre isso que a gente está falando. Esses pensamentos, essas inseguranças, essas incertezas, ideias de outras pessoas, falas de outras pessoas, estão criando amarras dentro do seu psicológico, né? E se você fosse manifestar agora tudo o que você está pensando, o que você mais pensa durante o dia, o que que seria, né? Será que seria medo, incerteza, insegurança, dúvida? Como é que seria? Então, tá na hora sim de a gente se voltar para dentro e entender o que tá aqui dentro que não faz mais parte do nosso progresso, dessa força que você está entregando para a vida, desse querer que você está entregando para a vida, né? O que que ainda te segura dentro de você? Aqui, Ariano, é um convite enorme, é um convite, nossa, muito forte para você ouvir o que o seu coração tem a dizer, para você ouvir o que o seu eu superior tem a dizer para você. Mais uma, por favor, tarô. 2 de copas. 4 de copas. 8 de copas. Nossa, Áries, muito simbólico isso. O carro no fundo do deck. Vamos lá. O tarô pede aqui para que você faça uma integração de luz e sombra. Basicamente isso. Tá? Você não entendeu o que eu tô falando? Vamos lá. Existem partes dentro da gente que a gente ainda não conhece, ou que a gente conhece, mas não quer encarar, ou que a gente acha que é defeito, ou que a gente acha que é coisa ruim. Mas que se a gente pegar a luz do nosso ser, a luz daquela felicidade de viver, de ser quem se é, e chegar lá para iluminar essas sombras, encarar os próprios medos, a gente vê que, na verdade, a gente pode tirar muita força daquilo ali. E que esses demônios internos não são nada disso que a gente pensa, não é esse perigo, essa repulsa toda, sabe? A gente tem que entender que a gente tem qualidades e a gente tem não é defeitos de jeito nenhum, mas que a gente tem qualidades mais ressaltadas e a gente tem qualidades que a gente ainda não conhece. E que às vezes alguma coisa que a gente tem ainda dentro da gente, algum preconceito, algum conceito errado das coisas, às vezes esconde o outro medo, sabe? Esconde coisas que você não quer ver. E é aí que a gente precisa furar essa bolha, a gente precisa transpassar nossos próprios medos, preconceitos, paradigmas, para entender de verdade quem a gente realmente é. E é o que essa carta 2 de copas ela fala sobre você tornar um só com você mesmo. Você não ficar se podando, não ficar se medindo, sabe? É quando a gente integra nossas sombras. Gente, quem ficar muito afim de procurar sobre esse conceito de luz e sombra é Carl Jung, tá? Ele explica divinamente. Tanto que o conceito é dele, né? Obviamente. 4 de copas
E o 8 de copas? Vamos lá, a gente fala aqui sobre um certo tipo de apego, sobre uma visão enraizada, sobre uma visão ultrapassada que você ainda está cultivando dentro de você. Ariano, essa carta do 8 de copas, ela veio embaixo da carta do demônio e embaixo da carta do 6 de espadas. O que que a gente fala? A gente fala sobre você realmente se render a você e abrir mão um pouco do ego para você conseguir olhar para dentro. A gente fala de você abandonar certos ciclos, tá? Ciclos internos, ciclos externos também, ciclos de maneira geral. A gente fala também de você abandonar hábitos que fazem com que você não evolua no ritmo que você quer, tá? É, coisas repetitivas, coisas que já estão há muito, 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 muito tempo na sua vida, na sua rotina, no seu pensamento, que não deixam você ir para frente. É sobre isso que a gente está falando. Por que que você tem esse tanto de preocupação? Porque você cultiva esse tanto de medo. Sabe, você cultiva esse tanto de visão errada. Tá na hora de você abrir um pouco a cabeça. A visão errada, errada pra quê? Tipo, não é assim, gente. Aí não tô falando que vocês estão errados. Mas eu tô falando que você cultiva um pensamento quadradinho há milhões de anos, tá? Você cultiva um pensamento bem quadradinho, bem enraizado, do jeitinho que te ensinaram que deveria ser a vida há muito tempo. E você se acostumou com isso? E você não se preocupou em ir atrás de pensamentos novos, de ter o seu próprio ponto de vista sobre aquilo, sobre aquela situação, sobre aquela doutrina, sobre aquele tipo de pensamento, sobre aquele tipo de pessoa. Entende? Estou dando assim exemplos bem de maneira geral, porque você sabe sobre as coisas o que eu estou falando. E se você ainda não sabe, é hora de olhar para dentro e deixar que seu coração fale mais coisas, tá? O tarot fala assim que essa reforma interna precisa acontecer para você assumir o controle da sua vida, sabe? A gente gosta da gente mesmo no mesmo nível em que a gente tem controle sobre a nossa vida, sabe? Nesse momento, quanto controle você está tendo sobre a sua vida? De verdade, tá? Seja sincero, vai fundo aí nessa pergunta, vai fundo, explora aí o que que você está tendo controle sobre a sua vida. Quantas coisas você faz porque você quer fazer ou porque você tem que fazer? E etc, tá? E vai indo. Ari, vamos lá para o Conselho dos Orixás, conselho final, com o Oráculo dos Orixás. E a gente fala aqui também, Ariano, sobre você ver toda essa situação de uma forma muito dificultosa, quando na verdade não é. Quando na verdade é o universo te chamando para fazer um processo interno que é inevitável. Seja hoje, amanhã ou depois, se você não aceitar esse processo interno e ir explorar dentro de você tudo isso que a gente conversou aqui, esse ciclo vai se repetir. Isso tudo vai voltar à tona para você. Até que chega uma parte da nossa vida que é inevitável, sabe? Até que dói tanto que a gente não tem outra opção. Então não deixe chegar nesse momento em que dói tanto que não tenha outra opção. Vai se conhecer mais, Ariano, sabe? Eu falo que para isso a gente tem que ter muita humildade com a gente mesmo, sabe? A gente tem que se despir diante nós mesmos. A gente tem que separar dentro da nossa consciência o que é ego, o que é consciência e todos os outros labirintos que a gente ainda tem para explorar dentro da gente, que a gente ainda não explorou. Vamos lá, Conselho dos Orixás para Ari. Olodumare, a fé inabalável. Jamais perca a fé. Existe um ser superior que cria e governa o futuro, a Terra, o nosso universo conhecido. Ele tem o poder de sugerir e realizar. Ele é o ser supremo, é o Baorum, o Rei do Céu, o Deus poderoso. É onipresente e onipotente. Para ele, nada é impossível, e seus trabalhos são feitos para a perfeição.
Ele sabe tudo. Não existe nada que possa se esconder dele. Ele é sábio e tudo está ao seu alcance. Ele é imortal. Acredite. Esse ser tão perfeito existe dentro de você. Você é uma partícula de Deus. Você é a criação perfeita de Deus. Você é a perfeição, Ariano. E dentro de você existe um ser divino. Existe um Deus semelhante ao nosso Deus supremo, ao nosso Deus superior. E é muito igual. E é muito forte essa parte que fala: para ele nada é impossível. Seus trabalhos são feitos para a perfeição. Ele sabe tudo. Não existe nada que se possa esconder dele. Ele é sábio e tudo está ao seu alcance. Ele é imortal. Acredite. Isso é a sua alma, é o seu eu divino. É o que dá vida a esse corpo. Não tem como você fugir dele. Ele sabe de tudo que acontece com você. Agora é hora de você usar sua consciência para entender e conhecer o seu eu divino, o seu eu superior, a sua própria verdade. E não a verdade que falaram para você que é o certo, tá? Ari, muito obrigada. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentário. Muito obrigada por me permitir fazer parte desse momento. Muito obrigada ao Universo e Espiritualidade por trazer uma mensagem tão linda e tão esclarecedora assim, né? E é isso, Ari. Muitíssimo obrigada. Até semana que vem. Por favor, não deixe de se inscrever, tá? Deixar o seu like também ajuda a gente a compartilhar essa mensagem para mais arianos que precisam de ouvir essas palavras, tá? Grande beijo do fundo do meu coração. Uma ótima semana para vocês. Semana que vem a gente tá aqui de volta, hein? Vamos ver. Semana que vem a gente vê mais o que o tarô e a espiritualidade têm para comunicar com você. Grande beijo, Ari. Tchau, tchau.